Atualmente estou aqui para compartilhar informações com vocês. Olá, apaixonados pelo Vasco, sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias sobre o nosso time. No vídeo de hoje, como sempre apresento a você, torcedor vascaíno espalhado pelo Brasil e pelo mundo, as últimas atualizações e informações sobre tudo o que acontece na rotina do nosso clube. Vamos começar falando sobre a partida que se aproxima, pois hoje o Vasco retorna ao campo para a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O embate está agendado para as 9h30 da noite, no horário de Brasília, contra uma equipe venezuelana considerada bem inferior. Portanto, o Vasco tem a responsabilidade de vencer, apresentar um bom desempenho e, se possível, golear na partida. De hoje à noite, vamos detalhar tudo, incluindo a provável escalação e o que podemos esperar desse duelo que pode gerar mudanças na comissão técnica caso o resultado não seja favorável ao clube. Vamos debater essa circunstância, já que recentemente circularam rumores sobre possíveis alterações na liderança, algo que não é aceitável diante da paixão dos torcedores. Também abordaremos outros pontos, como o mercado de transferências, onde o Vasco pode estar prestes a concretizar uma venda significativa. Um atacante está em negociação com diversos clubes da Europa e parece que uma equipe particular da Inglaterra está avançando nas tratativas, podendo formalizar uma proposta pela compra do jogador até a janela de transferência do meio do ano. Além disso, discutiremos o acordo que foi firmado pelo presidente e pelo CEO, representando o Vasco da Gama SAF, em parceria com outros clubes para a gestão do Maracanã, agora incluindo o Vasco no consórcio. Iremos analisar a situação apresentada recentemente pelos dirigentes que desempenham papéis cruciais na administração do clube. Será que essa decisão é benéfica ou prejudicial? Quais são os principais pontos a serem observados? Haverá questões políticas envolvidas nessa escolha. É evidente que isso gerou muito debate e polêmica, especialmente porque foi anunciado logo após os torcedores terem conseguido uma liminar que permitia a realização de um clássico no estádio de São Januário. Portanto, permaneça conosco, pois traremos informações, notícias e, claro, controvérsias. Nem todos os torcedores estarão de acordo com as decisões do presidente, então continue assistindo. Agradeço se você puder oferecer seu apoio, pois isso é fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, venha se juntar a nós aqui, é um dos maiores canais de notícias do Vasco. E só para avisar, hoje teremos um jogo importante. O Vasco precisa vencer com firmeza e muitas expectativas estão em torno dessa partida. Portanto, fique atento às informações que virão a seguir. Agora vamos discutir a partida? A pressão é intensa com a torcida do Vasco presente em São Januário para apoiar, cantar e celebrar, mas também disposta a cobrar especialmente do treinador, que já demonstrou bastante insatisfação na última partida contra o Santos. No primeiro tempo, a torcida manifestou seu descontentamento e ele ficou incomodado, dizendo que a torcida não deveria se comportar daquela forma. A questão é qual é o direito do treinador de decidir o que a torcida pode ou não fazer? Em primeiro lugar, a torcida tinha razões para se manifestar, pois o time não estava jogando bem. É compreensível que tenham vaiado um treinador que, após 4 meses, ainda não conseguiu estabelecer um estilo de jogo eficiente. Hoje, o treinador terá todos os jogadores disponíveis e em plena forma. Se decidir poupar atletas novamente, estará agindo de maneira insensata. Ele já fez isso diante do Corinthians, o que foi uma escolha questionável, considerando que o Vasco passou 3 semanas sem jogar, apenas treinando. No terceiro jogo, ter que poupar jogadores não faz sentido. O jogo de hoje é um dos mais favoráveis, e se houvesse necessidade de poupar, deveria ser nesta partida. De qualquer modo, é esperado que haja alterações na equipe titular, com o retorno de alguns jogadores que não atuaram contra o Corinthians e que são considerados titulares. Entanto, talvez nem todos voltem, pois um jogador pode não iniciar como titular devido às suas atuações insatisfatórias até agora. O restante da equipe deve ser o mesmo que enfrentou tanto o Santos quanto a outra equipe que não recordo o nome. Embora a equipe seja vista como titular, nem todos os jogadores devem retornar. É possível que um atleta não inicie o jogo como titular devido a desempenhos abaixo do esperado desde sua chegada. Contudo,
A base do time deve permanecer a mesma que enfrentou tanto o Santos quanto a outra equipe? De qualquer forma, o goleiro deve ser o responsável pela posição e na lateral direita o jogador que renovou o contrato até 2028, o que é uma ótima notícia, pois ele é um atleta valioso. Apesar de cometer alguns erros, é um jogador que contribui taticamente e fisicamente. Na lateral esquerda, um atleta deve ser o titular, enquanto a dupla de zagueiros provavelmente será composta por quem precisa voltar a jogar bem e outro jogador. No meio de campo, esperar-se o retorno de um atleta que jogará ao lado de outro com dois jogadores que completam a formação. No ataque, um jogador está garantido, mas a grande dúvida é quem será seu parceiro. Existem várias opções, como um atleta que não vem se destacando outro, que na minha opinião merecia uma chance, um jovem que ainda apresenta variações em seu desempenho, e também um terceiro jogador. Um atleta atuou de forma mais avançada na última partida, embora eu não ache que essa seja a sua posição ideal. Independentemente do time que entrar em campo e dos 11 titulares, a vitória é essencial. O Vasco precisa vencer, e de preferência, de forma convincente, pois enfrentará uma equipe da Venezuela que tem um orçamento inferior a R$600 mil mensais para todo o elenco. Seria inaceitável que o Vasco encontrasse dificuldades para conquistar essa vitória e o triunfo deve ser claro para garantir uma margem de gols e assumir a liderança do grupo. Isso ajudaria a elevar a moral e a confiança da equipe. Contudo, há o risco de que, mesmo ganhando, se o desempenho for insatisfatório, o técnico possa ser demitido, o que tornaria essa partida um ponto decisivo. Uma vitória convincente poderia abrir uma série de possibilidades favoráveis para os próximos confrontos. A pressão em relação à saída do treinador é bastante evidente, e o confronto de hoje pode ser um ponto de virada. Caso a equipe consiga triunfar com um bom desempenho, isso poderá abrir espaço para uma série de boas notícias nos próximos jogos, além de desencadear uma mudança com a saída do atual comandante e a possível chegada de um novo. Recentemente, foi ventilada a possibilidade de um novo nome para a posição, mas é inadequado discutir candidatos sem confirmação. Foi dito que haviam conversas com o favorito da diretoria, mas ao se investigar percebeu-se que não houve contato algum. Esse tipo de especulação é realmente surpreendente. Entretanto, o nome que tem se destacado internamente é o de um treinador que é muito respeitado e admirado por seu trabalho. Acredito que, se o atual comandante deixar seu posto, essa poderia ser uma escolha acertada, embora isso não constitua informação oficial. Retornando ao jogo, para quem está considerando alguma aposta, existem opções que podem ser analisadas. Mudando de assunto, o clube está avançando nas tratativas para a venda de um atacante na janela de transferências do meio do ano. Essa venda se tornou praticamente uma certeza, independentemente das opiniões, uma vez que o clube precisa urgentemente de recursos financeiros. Além disso, o agente do jogador também mostra interesse em efetivar essa negociação, o que é comum no mundo do futebol. A venda pode ser uma das melhores transações realizadas nos últimos anos, pois o clube tem um histórico de vendas insatisfatórias de jogadores da base, mas pelo menos neste caso parece que estão tratando a situação de forma mais cuidadosa e profissional. Essa negociação pode ser uma das primeiras transações bem-sucedidas do clube em tempos recentes, pois ao longo do tempo diversos atletas da base foram vendidos a preços modestos e em momentos inoportunos. Por outro lado, a situação do jogador parece estar sendo gerida de maneira apropriada, mostrando que a instituição está valorizando o atleta. Há indicações de que propostas já foram apresentadas, inclusive uma que ofereceu um valor considerável, mas a diretoria optou por rejeitar, afirmando que não aceitaria menos do que o justo por um jogador desse nível. Recentemente surgiram informações de fontes que cobrem um dos principais times da Premier League, sinalizando interesse na contratação do atleta, com a diretoria mencionando valores que superariam um montante expressivo em reais. Para se ter noção da grandeza desse negócio, ele poderia representar a maior venda da história do clube, garantindo uma tranquilidade financeira significativa.
Certamente, nem todo esse valor será utilizado para a aquisição de novos jogadores ou para a formação do elenco, tendo em vista que existem muitas despesas que precisam ser pagas e investimentos prioritários, como melhorias no centro de treinamento e no estádio que requer atenção antes de uma reforma. Esta é uma negociação bastante promissora e se o clube conseguir realizá-la por esses valores, merecerá o reconhecimento de todos os envolvidos, pois realmente seria uma venda notável. Em relação a contratações, há um prazo para reforçar. O elenco e a ideia é trazer um atacante que atue como substituto. O nome de um jogador do Maringá ainda faz parte da lista de potenciais contratações? Embora até agora não tenha sido feita uma proposta formal, outras consultas foram feitas a diversos atletas, mas nada concreto foi apresentado. Existe a chance de que o clube não efetue nenhuma contratação, assim como a possibilidade de que um jogador que tenha se destacado em um campeonato estadual apareça como uma opção viável. Há diversas possibilidades em análise e a equipe tem consultado vários atletas, porém até agora nenhuma proposta oficial foi concretizada. Existe a chance de que a equipe não efetue contratações, assim como há o potencial de surgirem jogadores que se destacaram em campeonatos estaduais para se juntar ao time? Isso seria considerado um risco, já que não se trata de atletas da primeira divisão ou do campeonato nacional, mas sim de integrantes que poderiam se ajustar à formação do elenco. O clube encontrase em busca de um atacante reserva, visto que atualmente não há nenhum jogador no grupo com as características típicas de um centroavante além de Pablo Veré. Agora é necessário discutir um assunto que se tornou bastante comentado, algo que ganhou as redes sociais recentemente e pegou todos de surpresa. O clube vinha tentando realizar um jogo contra o adversário que ocorreria no Maracanã e não em São Januário. Contudo, a entidade responsável pela segurança nos jogos de futebol no estado do Rio de Janeiro se manifestou negativamente, alegando que não era viável realizar a partida em São Januário devido à insuficiência de segurança para a presença da torcida rival. Em função dessa negativa, o responsável começou a explorar outras possibilidades e as negociações para que o jogo ocorra no Maracanã parecem ter avançado. A equipe se tornou integrante do consórcio do Maracanã e o acordo entre os clubes contempla a participação do time nesse consórcio. Isso significa que a equipe terá direito a participar de várias atividades no estádio, como a receita das vendas nos bares, incluindo a comercialização de alimentos e bebidas. Adicionalmente, também poderá usufruir de camarotes, o que não era permitido anteriormente. A equipe poderá fazer personalizações no Maracanã, que podem envolver a instalação de faixas e bandeiras, por exemplo. Recentemente surgiram informações de que o clube terá a permissão para mandar até 19 jogos no Maracanã entre os anos de 2025 e 2026. Acredito que essa situação gerou um debate considerável. Pessoalmente, gostaria que as partidas ocorressem em São Januário, pois continuo considerando que esse é o lar da equipe no contexto esportivo. Realizar os jogos em São Januário seria mais vantajoso em termos de pontuação e classificação, já que o clube obteve um dos melhores desempenhos como mandante no último ano, figurando entre os 3 melhores aproveitamentos em casa na série. No entanto, devese lembrar que o Maracanã é um espaço pertencente à equipe e os jogadores têm o direito de atuar lá, assim como seus rivais. Portanto, é válido criticar, mas também é importante reconhecer os aspectos positivos. Se esse acordo se confirmar e for efetivado pela diretoria, permitindo que o time mande 19 jogos no Maracanã, personalize o estádio e tenha a chance de lucrar com as operações de bar, estacionamento e camarotes, isso atende a uma demanda antiga. É uma crítica às gestões anteriores por não terem conseguido esse acesso. Agora parece que essa oportunidade está se concretizando, que embora não represente um número exorbitante, ainda é uma quantidade relevante de partidas. Vale ressaltar que São Januário passará por reformas em breve e o clube precisará realizar jogos no Maracanã. Independentemente da nossa preferência, São Januário ficará fechado por um período prolongado, provavelmente mais de 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. A reforma pode se estender por mais de 3 anos e é fundamental que o clube tenha acesso ao Maracanã para poder atuar assim como seus rivais, mesmo que em uma capacidade um pouco reduzida.
Não serão apenas 2 anos, a reforma de São Januário deve realmente se estender por mais de 3 anos. É essencial que o Vasco consiga acessar e jogar no Maracanã, assim como outros clubes, talvez não com a mesma regularidade, mas com uma frequência que permita isso. Para um dos clubes, é muito mais proveitoso que o Vasco utilize o Maracanã do que o outro, pois a presença da torcida vascaína no estádio gera um apelo muito mais significativo e ressuscita a nossa história. Estou aqui para iniciar essa conversa. Critiquei a situação porque desejaria que a partida ocorresse em São Januário, mas entendo que sob uma perspectiva política e olhando para o futuro, considerando que o Vasco precisará mandar jogos fora de São Januário por um período prolongado, talvez esse tenha sido um bom acerto, embora não possa afirmar com certeza, já que ainda não temos clareza, se o acordo foi realizado conforme mencionado. Vamos aguardar a manifestação oficial da diretoria e que a pessoa responsável se pronuncie publicamente sobre isso. Quero saber a sua opinião. Você acha que é algo positivo ou negativo? Acredita que será benéfico para o Vasco ter mais jogos no Maracanã, assim como acontecia na década de 90? Lembrou-me de ter acompanhado muitos jogos naquela época, como em 1995 e 1996. Criticamos bastante, mas também valorizamos alguns dirigentes que sempre se empenharam para manter os clássicos em São Januário. Contudo, nas finais do Campeonato Brasileiro de 1997, que assisti a todos os jogos no Maracanã contra um rival e também a final contra outro adversário que não ocorreu em São Januário. A Libertadores de 1998 aconteceu em São Januário e eu estive presente, mas o Maracanã sempre foi visto como a nossa casa. O Vasco precisa reconquistar a sensação de conforto ao jogar no Maracanã, independente do oponente. Essa é a minha perspectiva. Se você discorda, tudo bem. Critico quando necessário e elogio quando é merecido. Vejo esse acordo como algo que pode trazer vantagens no futuro. Porém, para o jogo contra um rival, acredito que a vantagem esportiva ficará com eles. A opinião é sempre bem-vinda e se houver discordância não tem problema. Critico quando necessário e reconheço quando é justo. Enxergo esse acordo como algo que pode trazer benefícios no longo prazo. Entretanto, no confronto contra um rival, a vantagem esportiva será deles. Contudo, pensando no futuro e imaginando um Vasco mais estruturado e com um time mais forte, o Maracanã sempre será o nosso lar. Quando São Januário estiver preparado para receber 50 mil torcedores, teremos a liberdade de decidir onde realizar os clássicos, se aqui ou lá. Mas até então ainda temos um longo percurso a percorrer e muitas melhorias a realizar no nosso clube. O que você pensa sobre isso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão. De forma exclusiva, bora continuar. O semblante de surpresa de torcedores e jogadores revela o impacto. A Conmebol decidiu tirar 3 pontos do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana 2025. Decisão que mergulha o clube em um cenário de apreensão e revolta. A medida, tomada de forma inesperada, gerou um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol sul-americano. E a crise se instala em São Januário. Segundo informações oficiais divulgadas nesta segunda-feira, a punição foi aplicada por uma suposta infração administrativa relacionada à inscrição irregular de um jogador na estreia da competição. A diretoria vascaína, por sua vez, contesta com veemência a decisão, alegando que não houve qualquer erro formal por parte do clube e que tudo foi feito dentro do prazo e das normas estipuladas. Com a perda dos 3 pontos, o cenário para o gigante da colina muda drasticamente. O que antes era uma situação confortável no grupo, agora se transforma em um verdadeiro desafio. O Vasco cai para a lanterna da chave e para avançar terá que vencer os 2 jogos restantes e ainda torcer por combinações de resultados. A missão, que já era complexa, agora beira o impossível. Nos corredores da Conmebol, o caso ainda gera discussões acaloradas.
Há quem diga que a punição foi politicamente motivada, enquanto outros enxergam uma rigidez exagerada por parte da entidade. Torcedores vascaínos já organizam protestos nas redes sociais e prometem se manifestar em peso no próximo jogo do time, em casa, como forma de pressão contra a decisão. Enquanto isso, o técnico Ramon Dias tenta manter o elenco focado. Em entrevista, ele afirmou que o time vai lutar até o fim, mesmo diante das adversidades. Tiraram nossos pontos, mas não tiram nossa garra, declarou. O Vasco agora joga não só contra seus adversários no campo, mas também contra o tempo e a desconfiança que cresce dentro e fora das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!